Pessoa com Juliana Patucci. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito da origem, do porquê e o que é exatamente uma conexão de chamas gêmeas. Então vamos lá. Um dos pontos que quando nós falamos a respeito de chamas gêmeas, que particularmente me causava muitos questionamentos, é a origem das chamas gêmeas. Então, esse tema, a origem exatamente, né, em relação ao tema de chamas gêmeas, a origem, isso me causava tantas dúvidas, mas tipo muito mesmo. E eu acho que foi uma das questões que mais me fizeram pesquisar a respeito da conexão. Então, hoje eu posso dizer que todas as informações que eu recebo a respeito da conexão, para mim elas são verdadeiras. São verdades. São verdades que, tipo, de alguma forma, elas já existem no meu saber. Já existiam e já existem no meu saber. A primeira vez que eu ouvi falar de chamas gêmeas foi um grande amigo meu. Ele me perguntou, ele falou, Ju, você já ouviu falar a respeito de chamas gêmeas? E tipo, a minha primeira resposta, sem nem mesmo refletir, foi sim, sim. E com essa mesma rapidez que eu disse sim, que eu levei para o mental, eu logo em seguida disse, acho que não. Não, não sei, acho que não. E foi tipo uma tremenda confusão interior entre esse meu sim e esse meu não. E foi passando um momento, e aí logo em seguida foi tipo um clique na alma. Foi como um início, tipo como uma abertura de uma visão diferente dos relacionamentos. Posso dizer dos comportamentos relacionais, dos meus comportamentos em relação às minhas experiências já vividas, de como eu via isso, de como eu me comportava, o que eles representaram na minha vida, né, e o que representam até hoje. Tipo, a razão de cada uma delas ter existido. Também a consciência do que eu busco exatamente hoje, do que a minha alma busca hoje. E aí tudo muda. Eu coloquei um interessante ponto de vista nas relações com o mundo. A consciência, ela muda, sem que você perceba isso imediatamente, mas ela muda. Então, querer provar as questões da alma é como querer racionalizar as intenções, é como racionalizar o seu sentir interior. E muito rápido a gente pode se perder no fluxo. Então, hoje eu sei que querer provar as questões da alma era uma questão do meu ego em mim, uma questão que eu mesma teria que trabalhar, né, na minha própria evolução. Mas, bom, eu sentia essa grande necessidade de poder provar essa origem, de sentir essa necessidade de querer explicar para as pessoas do meu convívio essa conexão. E claro que, tipo, explicar a origem das chamas gêmeas seria como a peça principal de um grande quebra-cabeças. Faz quase 3 anos que eu estou estudando esse tema e eu não posso até hoje provar, nem cientificamente, nem de forma material essa sabedoria. A única coisa que eu posso trazer teorias comparativas que a gente encontra, já encontrei muitas teorias em histórias bíblicas, passagens filosóficas, mas são teorias. Tem alguns autores que falam muito a respeito de algumas teorias e tal. Mas para mim, principalmente, o mais importante hoje, no meu ponto de vista, são as experiências vividas, as experiências ouvidas, né, que me confirmam a cada mês, a cada ano esse conhecimento. Então, hoje eu não busco mais querer provar nada. Eu decidi apenas compartilhar as informações que eu recebo e eu desejo de todo o coração que vocês recebam com amorosidade, com a mesma amorosidade que eu estou compartilhando essas experiências com vocês, certo? Então, o meu objetivo é realmente só trazer o máximo de informações para poder ajudar vocês. Se ao longo dessa jornada vocês sentirem que existe afinidade com o tema, ok. A minha intenção é ajudar a compreender melhor esses processos, a dinâmica, tipo de uma forma que todos possam avançar de uma melhor forma possível, né? Que você possa avançar na busca da sua evolução espiritual, para que você possa entender se você está numa dinâmica de chamas gêmeas
e poder fazer essa evolução de uma forma mais fácil. E fácil, eu quero dizer, de uma maneira consciente, né? Você esteja presente para a sua vida, presente para este momento da sua vida, receber, agradecer e avançar com todas essas experiências, consciente do que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. A origem da conexão de chamas gêmeas, ela tem as suas raízes nas dimensões espirituais. Então, as chamas gêmeas, elas são originadas de uma fonte comum da essência divina, como todos nós, porém, por uma razão específica, elas se dividem em duas almas. Uma alma separadas em duas partes, em duas polaridades. Polaridades diferentes, ao mesmo tempo complementares. Uma polaridade negativa mais intensa e a outra com a polaridade negativa mais aflorada, né? Então, essas almas, elas são ligadas energeticamente entre elas e, em função desse processo de divisão, elas possuem um forte desejo e uma necessidade enorme de se fusionarem novamente, o que é lógico, em função das polaridades inversas, elas se atraem. Então, se você sente essa busca constante da sua outra metade, uma busca como uma parte de você, como se faltasse um pedaço de você, mesmo que vivenciando, que você esteja vivendo uma comunhão, né, comunhão, um casamento, uma relação com uma outra pessoa, mas existe essa sensação constante de que falta algo lá dentro de você, e de repente mesmo uma questão que a gente nem fala às vezes, pode ser que você seja assim uma alma gêmea. Existem outras questões da alma que fazem sentir esse vazio, tá? Então, eu acho que é uma questão que nós devemos compreender bem toda a dinâmica e, em função disso, analisar se realmente vivemos um processo de chamas ou um outro processo de equilíbrio da alma. Mas a resposta de saber se você é uma chama ou se você está numa dinâmica de uma chama, é só você que pode saber, tá? A gente não deve permitir que ninguém diga pra gente, você está assim ou você não está numa conexão de dinâmica. Essa resposta, ela realmente, ela está no interior de cada um de nós, né? Está no seu interior, certo? Então, a busca dessa outra metade, ela nunca para. Ela pode durar, assim, muitas vidas, muitas encarnações, até que nós conseguimos concluir o processo. E é exatamente esses processos de buscas, de reencontros e desencontros, é que a gente fala que é a dinâmica de chamas gêmeas, né? Que a gente ouve tanto falar. Alguns autores, eles afirmam que a partir do momento em que pelo menos uma das partes está consciente na dinâmica, é porque a reconexão está próxima, não o encontro, a reconexão. As chamas, elas podem se reencontrar por diversas encarnações, mas a partir do momento que existe a consciência, que é uma dinâmica mesmo, o reencontro está próximo, ou seja, a consciência dos processos de limpeza e de ego, etc., eles estão mais intensos, né? Então, eu acho que isso é uma boa coisa, né? Eu gosto dessa informação, particularmente. Eu vou gravar alguns vídeos falando sobre a dinâmica, sobre os processos de cura da alma e sobre diversos temas a respeito, ok? A origem das chamas, ela acontece em um nível além da realidade física. Antes mesmo da reencarnação aqui, né, no terrestre, as chamas, elas se planificam e elas acordam o reencontro terrestre. Cada uma dessas partes, elas escolhem o caminho de vida individual, de uma forma que elas possam adquirir as experiências necessárias e poderem evoluir, amadurecer, antes que a união ela aconteça novamente. Então, é onde irá acontecer as diferentes experiências de vidas, né? Tipo, os traumas de infância, as perdas, as separações, os abandonos, os medos, mais tarde ou ao mesmo tempo, né? Depende, as relações kármicas, as relações tóxicas e também os encontros com almas gêmeas.
Então, cada uma dentro desse processo, das suas necessidades, né, dos processos evolutivos, eles definem previamente o que é que irá acontecer, por quais situações irão passar em busca da evolução da alma. Então, esse processo de evolução, ele não é muito diferente de outros processos evolutivos. É o que todos nós, né, os encarnados aqui na Terra, buscamos. Nós buscamos constantemente a evolução espiritual, nós buscamos constantemente a limpeza dos egos, mesmo que de alguma forma não, né? Sempre, nós não temos lembrança nenhuma disso, porque faz parte do processo natural de reencarnação, mas nos esquecermos dos acordos firmados antes da gente aterrissar aqui na Terra. Então, esse aqui é o grande desafio, né? A busca constante da evolução espiritual é o nosso principal objetivo reencarnatório. Porém, a propriedade dos gêmeos, juntos em evolução, é principalmente a plenitude alcançada através desse amor incondicional. Só acho interessante ressaltar o fato de que, se a gente está falando de chamas gêmeas, questões como evolução espiritual, ciclos reencarnatórios, já faz parte das verdades de cada um, né? A gente não tem necessidade de entrar em discussão a respeito desses temas, porque é um assunto realmente todo espiritual, certo? Outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente ter muita atenção é que nós não devemos, de forma alguma, romantizar as conexões de chamas gêmeas. Porque não tem nada, absolutamente nada a ver com histórias de amor apaixonados, de contos e fadas, que os dois se encontram e eles viverão felizes para sempre. Não. O processo é, na maioria dos casos, doloroso e por isso até muitas vezes é confundido com relações kármicas, tá? A união das chamas, ela não é simplesmente um encontro romântico, é uma conexão espiritual muito intensa. É como um booster na evolução espiritual, é como um boom. É tipo dizer assim, agora, ou você se libera de todos os teus egos que te impedem na tua evolução, ou você se libera de todos os teus egos que te impedem na tua evolução. Não existe um outro caminho. Por mais que você busque evitar a evolução e permanecer na ignorância da conexão, a ignorância no sentido de ignorar a existência dela, certo? A vida, ela vai te levar para caminhos que de uma forma ou outra você, queira ou não, você vai sentir a necessidade de evoluir, de se tornar uma versão melhor de você mesmo. Ela vai te impulsionar a evoluir. Cedo ou tarde o reencontro irá acontecer em função dessa evolução. Então, nem todos estão conscientes para a dinâmica de chama, ou mesmo vivenciando uma dinâmica até o momento. Eu acredito que muitos processos estão acontecendo nesse período e muitos irão acontecer mais tarde. Imagino que muitas chamas irão começar a se reencontrar. A relação de chamas gêmeas, ela é uma relação bem diferente de almas gêmeas, né? Que todos nós possuímos algumas almas gêmeas durante a nossa existência terrestre. Até se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo depois falando sobre as almas gêmeas, a influência dela nas relações, né? Qual é a influência dos encontros de almas gêmeas, de uma chama gêmea que ainda não está no encontro. Se vocês acharem interessante, eu posso gravar um material. Comenta aí dizendo eu quero, que eu sei que é um tema interessante, eu posso trazer material a respeito, tá bem? Então, como eu estava falando, o desejo de reencontrar o seu gêmeo, ele é o elemento central da história de chamas gêmeas. Cada parte dessa metade sente uma busca interior. É como um chamado interior da alma, constante, constante, constante. Mesmo que inconsciente, a conexão é como se você buscasse. Uma chama enviada na Terra, ela possui o sentimento de solidão. Ela se sente incompleta. É como se faltasse sempre algo na sua vida. Somente esse reencontro que vai completar esse quebra-cabeça emocional. E nesse momento, quando ela se conectar com a outra metade, ela se sente completa.
Mesmo ainda com os desafios da dinâmica, mesmo ainda com os desafios da evolução, as limpezas do ego, todo o processo que vai ter que acontecer, ela já se sente completa. Ela, uau, agora eu senti que é esse o caminho, certo? Então esse é o elemento principal da história de chamas gêmeas. Cada uma das partes, ela sente essa profunda busca interior, perdão, ela que conduz, né, cada um dos gêmeos ao reencontro do outro. Esse chamado, ele é como um fio invisível. Ele guia as almas uma em direção à outra, como se ela guiasse uma viagem, certo? Para que elas se reencontrassem no futuro. As chamas, elas são ligadas entre elas num nível profundo, que vai além do aspecto puramente humano. Essa união, ela tem um objetivo muito maior, que é além, né? Que é muito além do amor romântico, né? Como já tinha dito, o objetivo é realmente o desenvolvimento e a evolução espiritual de forma consciente. Buscar a cura dos egos, a cura das feridas originais da alma, né? A busca desse amor condicional, desse amor que cura, o amar a si próprio antes de poder amar o próximo, aceitar e amar as suas falhas, para poder aceitar e amar os outros com as suas falhas. Compreender que muitas vezes o que nós vemos no outro é o reflexo de nós mesmos, e que por mais difícil que seja, nós devemos usar isso como questões a trabalhar em nosso interior. De compreender que paciência e aceitação é amar e faz parte do processo. Então, essa energia de amor e de bem-estar que depassa a nossa existência terrestre, quando esse amor ele está presente, que ele está presente em tudo, em todos os campos, qualquer campo das nossas atividades, da nossa vida, isso é o amor divino presente. Isso é o amor da fonte. É esse o amor que cura as pessoas, que cura as almas. Esse amor é o amor que cura a terra. Então, essa busca constante que as chamas irradiam, as tornam pessoas diferentes dos outros. As tornam pessoas capazes de escutar o mundo em torno delas, com uma sensibilidade espiritual intensa. Então, essa busca da outra metade é que te levará na busca constante de você mesmo. E essa é a magia da conexão da chama gêmea. Vai lá. Bom, então é isso. Hoje nós falamos sobre essa origem dessa conexão, um pouco do que eu tenho como conhecimento disso, né? A consciência de que a conexão, ela tem fundamentos espirituais, né? Que ela se origina de uma fonte comum, que são almas ligadas entre elas, e que o desejo da união é o que impulsiona, que impulsiona a avançar nesse caminho individual. E que mesmo que elas estejam unidas com um objetivo maior, que é disseminar o amor na Terra. Jamais esqueçam isso. A chama é o símbolo da alma e nós somos luz. Vai lá, meus queridos. Bom, eu agradeço se vocês puderem se inscrever no canal, se vocês curtirem o vídeo, se esse tema faz sentido para vocês, certo? Eu convido vocês a deixarem questões a respeito do tema, porque isso me ajuda bastante a criar conteúdo. Agradeço infinitamente a presença de vocês aqui. Um enorme beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Beijo!